Hare Krishna. Então hoje nós temos o Bhagavad, temos versos 7 e 8, e temos também o dia do aparecimento de Madhavendra Puri. Então nós vamos falar desses dois temas. O 7 nós vimos ontem, então hoje é apenas o 8. Shrinanda Uvacha Arjano Bhagavan Indro Egastasyatma Murtaya Evivarshanti Bhutana Prinanam Jivanam Paya. A tradução e o significado dados por Hridayananda Das Goswami Acharya. Nanda Maharaj respondeu: o grande Senhor Indra é o controlador da chuva. As nuvens são seus representantes pessoais e fornecem diretamente a água da chuva, que outorga felicidade e sustento a todas as criaturas. Significado: sem água de chuva limpa, a terra não poderia prover alimento nem bebida para ninguém. Tampouco poderia haver limpeza, logo seria difícil superestimar o valor da chuva. Vamos seguir mais alguns versos, tá bem? Para ouvir a resposta, a linha de pensamento de Nanda Maharaj. Não só nós, meu querido filho, mas também muitos outros homens adoram a ele, o Senhor e Mestre das nuvens que dão chuva. Oferecemos-lhe cereais e outros artigos de adoração produzidos através de sua própria descarga sob a forma de chuva. Significado: Nanda Maharaj tentou pacientemente explicar os fatos da vida a seu jovem filho, Sri Krishna. Mas, de fato, Nanda e todos os residentes de Vrindavana aprenderam uma lição surpreendente, como se narrará neste capítulo. Então, continuando já no verso 10, Nanda Maharaj segue dizendo: mediante a aceitação dos remanentes dos sacrifícios executados para Indra, as pessoas sustentam suas vidas e alcançam as 3 metas da vida, a saber, religiosidade, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos. Dessa maneira, o Senhor Indra é o agente responsável pelo sucesso fruitivo das pessoas diligentes. Significado: pode-se argumentar que as pessoas se sustentam através da agricultura, indústria e assim por diante. Porém, como se mencionou antes, todo esforço humano e não humano depende de comida e bebida, que não podem ser produzidos sem chuva abundante. Com o termo Trivarga, Nanda assinala ainda que a prosperidade alcançada através do sacrifício a Indra destina-se não apenas ao gozo dos sentidos, mas também à religiosidade e ao desenvolvimento econômico. A não ser que as pessoas estejam bem alimentadas, é difícil que elas executem seus deveres, e sem o cumprimento do dever, é muito difícil ser religioso. Verso 11. Este princípio religioso baseia-se em tradição sólida. Qualquer um que o rejeite por luxúria, inimizade, medo ou cobiça, de certo deixará de lograr boa fortuna. Significado: se alguém negligencia seus deveres religiosos por causa de luxúria, inveja, medo ou cobiça, sua vida jamais será brilhante ou perfeita. No próximo verso, Shukadeva Goswami vai tomar a palavra e vai, então, criar uma nova etapa do capítulo, uma nova sessão. Então, nós vamos parar aqui com esses temas, que já tem suficiente assunto para nós comentarmos, inclusive com significados de Hridayananda Maharaj. É uma pena que ele fez um significado para o verso 11
com 2 linhas somente. Imagine. A gente sente tanta ausência dele com as suas explicações, embora ele esteja presente virtualmente sempre, né? Mas pegar o Bhagavata e ver um significado com 2 linhas, 4 linhas, um pouco maior, com um parágrafo só, aí dá um pouco de carência de ouvir, né? Mas vamos voltar ao verso 7, desculpem, ao verso 8, que é quando Nanda Maharaj começa a falar. Então, só para pegar o fio da meada, Nanda Maharaj agora vai responder a Krishna com os argumentos introdutórios de Krishna sobre a filosofia Karma Mimamsa. Ele quer dizer para Nanda Maharaj, seu pai, para os vaqueiros, que não adianta ficar pensando simplesmente em adorar a Indra. Porque, na verdade, tudo acontece por resultado do karma. Essa é a filosofia que Krishna vai apresentar detalhadamente. Mas, aqui, ele ainda está na introdução. Então, ele está dizendo a Nanda Maharaj: você não tem o direito de não me explicar o que está acontecendo. E ele usa o argumento para dizer, para que Nanda Maharaj fique motivado a reconhecê-lo. Interessante que no significado, até na tradução, no significado, Hridayananda Maharaj fala do seu jovem filho. Mas Krishna pode ser chamado de jovem aqui no sentido mais genérico, mas não no sentido sociológico como nós entendemos. Um jovem não tem 7 anos de idade. 7 anos de idade ele é uma criança. Então Krishna aqui tem exatamente 7 anos de idade. Foi quando ele levantou a colina de Govardhana. Então, um pouco antes de levantar a colina de Govardhana, ele já tinha seus 7 anos e está começando a conversa, e a partir daí ele vai levantar a colina. Então, não é exatamente jovem. Então, quis chamar a atenção, porque mesmo Hridayananda Maharaj tendo colocado como jovem, a gente precisa lembrar que idade Krishna tinha. E ele está argumentando, embora a gente saiba que Krishna é a suprema personalidade de Deus, as idades não limitam Krishna em sua potência, ele é completamente onipotente em qualquer fase da vida dele, ele não envelhece, ele não é uma criança comum, ele não morre. A gente sabe tudo isso, mas aqui o termo jovem pode dar a alguém que escute ou que leia uma sensação de que Krishna já passou da idade adolescente e está agora como um jovem já inteiramente preparado intelectualmente. Não é o caso. Aqui Krishna tem 7 anos e é uma criança. Então poderia ter usado a expressão criança facilmente. Como não se está tratando ainda da idade de Krishna, só vamos dizer, pelo menos Prabhupada só diz isso no livro de Krishna, na história de levantar a colina de Govardhana, ao longo do seu significado, e Hridayananda Maharaj sempre consulta o livro de Krishna para dar os seus significados aqui. Então pode ser que ele venha dizer que Krishna tem 7 anos, mas no momento ainda não foi falado, e Hridayananda Maharaj usa o termo jovem. Então, nesse verso inicial, Nanda Maharaj vai, com toda dedicação, responder ao seu inteligente filho. Os pais sempre se surpreendem com a inteligência dos filhos. Eu tenho uma experiência com o Gurukula muito intensa, foram cerca de 300 crianças que passaram ao longo de 17 anos aqui, e eu tenho experiência muito interessante de ver o desenvolvimento intelectual dessas crianças, e até jovens, muitos ficaram até jovens. Então, se eu tenho algum arrependimento entre tantos que tive mesmo na minha vida, um arrependimento que eu tenho é de não ter coletado as pérolas dessas crianças quando estavam começando a desenvolver o seu raciocínio e a falar, fazer perguntas que pareciam de adultos,
tanto na sala do templo, aqui na aula do Bhagavatam, que era um fenômeno quando eles perguntavam, e como no particular, nos ashram, nos comentários, é muito interessante. Os pais têm essa experiência com o desenvolvimento intelectual dos filhos em casa, eles sempre falam alguma coisa. Mas no Gurukula era longe dos pais. Então, se eu tivesse escrito tudo, agora eu poderia estar lançando um livro sobre isso, com comentários de pedagogos, de psicólogos e tudo mais, e isso seria um grande registro histórico dentro da nossa história. Claro, eu lembro de algumas, e quando falo com alguns devotos do Gurukula, eles também lembram de algumas coisas, mas muita coisa já se perdeu definitivamente, né? E imagine que eles assistiam a aula do Bhagavatam diariamente, e isso forçava eles a tentarem compreender, porque tinha que estar em silêncio, às vezes até com a coluna ereta, porque no livro Prabhupada Gurukula diz isso, que tinha que estar com a coluna ereta. Então, se o moleque estava, ou a menina, estava com sono, displicente, a gente futucava e o sujeito ficava ereto, coitado, para escutar, para assistir a aula e tal. Então, eles aprenderam muito. Inclusive, tem uma história interessante, porque em um dado momento, Angira Muni, que já faleceu, que era o nosso diretor oficial, começou a ficar muito cansado. Então, e nós precisávamos de um diretor que pudesse levar a escola do nível que nós estávamos, que eram as primeiras séries, até o curso médio. Então, eu contratei um diretor, um pedagogo, para ser o diretor da nossa escola, que não era devoto. E botei ele no esquema, evidentemente, né, no nosso esquema, dei toda a atenção, acompanhava o trabalho dele, tudo para ele fazer o que tinha que ser feito. E, em dado momento, ele disse: essas crianças precisam mais contato com os livros, para que o fluxo da educação possa acontecer normalmente. Eu disse: mas eles têm. Mas sabe, a vida no campo é muito mais prática do que com os livros, não sei o quê. É uma argumentação furada para a gente que lia o livro Mahabharata na hora de dormir, que lia o Bhagavad Gita, que tinha tantas aulas assim, tanto os pais liam em casa, adoravam o Bhagavad Gita, num lugar de destaque, não podia nem ir para o chão o livro. Imagine, um livro que não pode ficar no chão, que é visto. Imagine a importância do livro que as crianças tinham. Mas ele não entendia a nossa cultura. Então ele argumentou muito comigo. Eu disse: olha, vamos fazer uma coisa? Vem passar uns dias aqui com a gente, para você ver a nossa rotina, a rotina das crianças. Ele estava na fase de diagnóstico das crianças, né? Do estado da escola. Aí ele veio, ficou hospedado no hotel, que era a única hospedagem que a gente tinha naquele momento. Ele ficou hospedado e veio. E, sem preparar as crianças, a gente colocou um mantra no quadro. Purana veio ler o mantra, que ele se levantava, vocês devem lembrar, alguns devem lembrar, ele se levantava aí até o quadro para poder enxergar e lia o mantra em sânscrito. Os adultos liam e depois os meninos e as meninas liam o quadro. Então, o camarada, que não estava entendendo nada do que estava sendo lido, do que estava sendo cantado, porque ele não sabia, já ficou impressionado. Então ele viu a tradução da canção de Tulasi, ele viu o Sikshastakam, ele viu a leitura do Prabhupada Lilamrita, do Néctar da Devoção. Teve várias fases, às vezes a gente leu junto, depois a gente diminuiu, tirou o Néctar da Devoção para ler só o Prabhupada Lilamrita. A gente teve várias fases. Ele viu um livro simplesmente circulando em toda a área do templo. Ele viu vários livros circulando. Se a gente fosse fazer uma imagem, tipo de vídeo assim, com efeitos, né, cinematográficos, a gente teria visto o livro voando praticamente em toda a sala do templo e passando por cada pessoa. Então, depois dele disse para mim: eu acho que o senhor está certo. Vocês têm muito contato com os livros, as crianças têm muito contato realmente com os livros. Esse não é um problema para eles. Ainda bem, né? Pelo menos ele pode adiantar
com o diagnóstico deles, sem ficar preso nas teorias que eles aprendem na faculdade e querem aplicar de alguma forma, e foi a primeira impressão que ele teve. Então, a Krishna não é uma criança como nossos filhos, embora às vezes a gente pense que nossos filhos são Krishna, mas Krishna não é exatamente como nossos filhos. Mas aqui ele está realizando os seus passatempos transcendentais. Então ele veio a este mundo com propósitos específicos, que ele mesmo declara. E ao vir a este mundo com esses propósitos, ele se relacionou com pessoas do seu mundo, que ele trouxe para se relacionar. E ao se relacionar com essas pessoas, os passatempos de Krishna ficaram tão perfeitos aqui, nesse mundo, como são perfeitos no mundo espiritual. Não houve nenhuma perda de qualidade dos passatempos de Krishna em Vrindavana do que dos passatempos de Krishna em Goloka Vrindavana no mundo espiritual. Então Krishna realizava esses passatempos na associação das pessoas com diferentes relações com ele. Aqui é a relação Vatsalya Rasa, relação de pai. Mas ele, sabendo que o pai podia dizer, vá brincar, menino, vá brincar, chama seus golpas aí e vá brincar. Você não vai entender isso não. Deixe, sacrifício é coisa de gente grande. Krishna podia ter dito isso, é mais ou menos padrão que os pais, mais ou menos, tirem as crianças dos assuntos de gente grande. Mas Krishna quis se impor, apresentando argumentos muito fortes, como ele apresentou. Argumentos sobre a amizade, sobre a neutralidade. Nós vimos isso nos últimos dias. E agora, então Nanda Maharaj começa a explicar a tradição. A tradição é adorar os semideuses. Isso está nas escrituras. As escrituras Karmakanda dizem que nós não podemos ser pecaminosos. Dizem que nós devemos nos dedicar como Nanda Maharaj diz aqui, a religiosidade, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos. Ele não fala em liberação. Ele não fala em mukti. Porque a orientação é karma kanda. Então ele não fala em mukti. Então, embora ele fosse um devoto, evidentemente, porque tem essa relação com Krishna, a teoria apresentada por ele é a teoria de que para antes de mukti, para antes de liberação. Dharma, Artha, Kama e Moksha. Mas ele não fala de moksha, ele fala de Dharma, Artha e Kama. Então, Krishna escuta isso, essas três trivargas, como foi comentado por Hridayananda Maharaj. Krishna escuta isso e vai reagir, evidentemente, na hora certa. Mas agora, Nanda Maharaj está apresentando de acordo com a tradição. A seção Karmakanda dos Vedas só pensa em promoção aos planetas celestiais. Não pensa em promoção, não pensa em liberação impessoal, não pensa em liberação completa, né, para entrar nos passatempos de Krishna, na intimidade de Krishna. Então, esses são os temas que estão sendo falados aqui agora. E nos outros versos, o Nanda Maharaj vai explicando e Hridayananda Maharaj vai também comentando. Então, no último verso que nós lemos, Nanda Maharaj diz, este princípio religioso baseia-se em tradição sólida. Então ele aqui está dando a referência do pramana, da epistemologia, que valida a atitude dele. Ele está dizendo, eu não sou independente, Krishna. Nós temos uma tradição que nós recebemos, Aitiya Pramana. Nós temos essa tradição, nós recebemos todo esse conhecimento por tradição. E como vem por tradição, nós não devemos deixar de cumprir com o nosso dever, seja por luxúria, seja por inimizade, seja por medo, seja por cobiça. Nós não devemos fazer isso. Porque, caso contrário,
nós não vamos obter prosperidade, nós não vamos obter boa fortuna, que são os objetivos de Karma Kanda. Então, é promoção aos planetas celestiais, bom nascimento, poder e assim por diante. Então, ele está dizendo explicando, dando para Krishna esse argumento. É aí que Krishna vai depois tomar a palavra. Então, eu queria apenas dizer isso. Se vocês tiverem alguma pergunta até aqui. Senão, eu quero falar um pouquinho de Madhavendra Puri, porque o responsável pelas aulas me mandou uma mensagem dizendo: dia do aparecimento de Madhavendra Puri, tem que comentar também. Então, vou comentar um pouquinho sobre Madhavendra Puri. Se tem alguma pergunta, o Bárbara está até aqui. Sim. Percebo muitas qualidades humanas na fala, como a cordialidade, a gentileza, a ternura, a amorosidade. Qual a importância disso na relação do dia a dia original e como isso se aplica na relação do discípulo dentro do ambiente institucional de uma organização social como a ISCOM, por exemplo? Esse tema é tratado em Sadachara. Sadachara significa etiqueta, comportamento Vaishnava. E o comportamento Vaishnava é previsto nas escrituras por todos os acharyas, todos eles fazem isso. O Chaitanya Charitamrita é a riqueza máxima de Sadachara, porque é a escritura mais próxima da nossa realidade atual. O Bhagavatam traz muito do comportamento, mas traz da cultura védica mais antiga, enquanto o Chaitanya Charitamrita traz mais moderno. Então, a relação deve ser de acordo com as virtudes mencionadas no Bhagavad Gita, mencionadas por Kapila Deva, descrevendo o que é um devoto para a mãe Devahuti, e toda a tradição. O comportamento Vaishnava se resume, pode se resumir em 26 qualidades do Vaishnava. Essas 26 qualidades do Vaishnava, todo Vaishnava deve compreender. Mas também deve ser muito pela experiência humana da pessoa na tradição familiar. Como o pai e a mãe, a família, agiram com a criança. Isso é muito sério. Até 2 anos de idade, a criança tem uma fase da vida. E nessa fase, ela aprende muito pelo exemplo e ela tenta se localizar dentro da família. Ela tem que ser educada aí. Como ela tem que ser educada até mesmo antes de nascer. Ela é educada através do processo de Garbhadana Samskara, que inclui orações, dedicação e tal. Aí a criança entra na barriga do pai e da mãe, entra na barriga da mãe e já começa a educação, a alimentação, a atitude que a mãe vai ter em relação à vida, à família e tudo mais. Então, a educação vem de berço, né? Assim, vem de berço. E até os 7 anos é outra etapa. E dos 7 aos 12 é outra etapa. Depois é só repetição. Depois é só trabalhar com as neuroses adquiridas, com os traumas adquiridos. Então, depois disso, a psicologia vai trabalhar exatamente com isso. Então, a chance que tem... Isso é da ciência material. Como é o nome do moralista que Prabhupada cita muito? Chanakya Pandita. Obrigado. De Chanakya Pandita, nós vamos ouvir que é até 15 anos. Depois, só amizade, ele diz. Até 15, educação. Depois, só amizade, que vai funcionar. Não funciona mais nada, a não ser a amizade construída. Não é que até 15 anos estava dando paulada no filho, batendo de qualquer jeito, maltratando, criando um monte de coisa, e depois, no outro dia, agora meu amigo aqui, meu amigo. Não é claro que não é isso. Né? Mas ele diz assim, que até 15 anos é rigidez. Eu estou citando ele por uma questão cultural, apenas, por uma referência cultural, mas eu tenho muitas resistências com Chanakya Pandita, por várias coisas, vários
conceitos morais que ele deu para a sociedade, que tem criado muitos mitos na nossa própria sociedade. Como trabalhando com a educação, para não me pôr como educador, uma vez que eu sou leigo no assunto, eu tenho muitas restrições a certas instruções dele. Mas isso é culturalmente falando, só para poder fazer a comparação. A psicologia diz que depois dos 12, só repetição. Pode procurar um psicólogo para corrigir todo defeito se você quiser ter sucesso. Senão, começa a bater com a cara na parede, começa a levar paulada da vida, vai aprender na rua, vai aprender no trabalho, vai aprender na convivência com as pessoas, porque agora, se você guardar tudo isso para dentro, quando você colocar para fora, vai ter alguém que vai punir você. Então, essa é assim, a vida ensina. A vida ensina. Como o Hridayananda Maharaj diz aqui, o pai está ensinando ao filho os fatos da vida. Os fatos da vida. Então, a relação não é sentimentalista. A relação é baseada no que há de comum entre os devotos, do que há de comum entre guru e discípulo, que é o conhecimento transcendental. Por isso os devotos são aconselhados a se chamar de Prabhus, e agora até mesmo as Mataji são aconselhadas a serem chamadas de Prabhus, porque Prabhupada usou, e agora a sociedade está conscientizando as mulheres de que elas não nasceram para ser mães somente, que elas têm outras funções. Então, a expressão Mataji limita um pouco a experiência da mulher. Então, por isso, o movimento, reconhecendo que Prabhupada autorizou chamar de Prabhu, estão chamando as mulheres de Prabhus. E é legítimo, moderno, atual, podemos fazer isso sem perda dos valores de Mataji e tudo mais, não há nenhuma perda. Mas é assim que nós estamos encarando as mudanças que estão sendo introduzidas no cotidiano do nosso movimento em termos de Sadachara, que é a etiqueta Vaishnava. Sadachara acumula a etiqueta ocidental, a educação doméstica adquirida com pai e mãe, e acrescenta a etiqueta védica e, por fim, a etiqueta Vaishnava. Então, são 3 etiquetas e a educação doméstica. E a sanidade mental do indivíduo, criada de 0 a 7 anos, de 0 a 12 anos. Então, a sanidade mental, diminuir o maior número de traumas possíveis até essa idade, para que a criança tenha lucidez e não dê com a cara na parede e não saia encontrando pessoas que vão maltratar, que vão punir, nem a polícia, nem o governo, nem o imposto de renda, nem a lei de trânsito, nada. Ela vai aprender a se localizar eticamente. Então, a etiqueta vem a dizer como deve-se praticar a ética. A ética vai dizer o que fazer e o que não fazer. E a etiqueta vai dizer como fazer ou como não fazer. Então, dentro disso, isso é Sadachara, é um assunto que Nova Gokula não fala há muito tempo. A gente falava muito quando o maior número de devotos em Nova Gokula eram educadores, bebeteiros, pujares. Nessa época, a gente tinha a maioria de devotos assim. Então, esses devotos tinham muito interesse por comportamento Vaishnava, por procedimentos dentro do templo, por procedimentos com sadhana. Foi uma fase que era a questão de ser maioria. Mas com o fechamento do Gurukula, a saída da BBT de Nova Gokula e o esvaziamento de muitas casas que ficaram livres, porque muitas pessoas saíram acompanhando as necessidades, então não fizemos mais um projeto interno que possa atrair pensadores por natureza. E assim nós temos hoje. Esse assunto não é tão importante mais para a gente. Sadachara não é tão importante. É mais importante. Tem muitas outras coisas mais importantes do que o comportamento Vaishnava. E, devido à grande influência do mundo material, devido à grande influência do mundo material, que nós estudamos no mundo material, nós trabalhamos no mundo material, nós
temos contato direto com o mundo material, com pessoas que não têm a nossa educação, nós trazemos conceitos também. E trazemos os conceitos que vêm do mundo material, como a universidade que o padre falou, que era o matadouro da alma. Por que ele falou isso? Porque os jovens falando um monte de coisas sem maturidade e os mestres dando um monte de teoria materialista. E eles sem maturidade recebendo, não tem tempo de amadurecer, só vão amadurecer lá para os 60 anos de idade. Toda a vida dedicada a teorias materialistas adquiridas nos matadouros da vida. É bem complexo o assunto de preservar o conhecimento transcendental. Então, nas relações entre os devotos, a grande falha é não ter educação. E a falta de maturidade normal, com, às vezes, uma falta de maturidade adquirida por traumas. Então, a gente se encontra como a gente é e convive, sim. Mas é preciso educação. É preciso educação doméstica, é preciso conhecimento transcendental, é preciso conhecer a etiqueta e assim fazer. Por isso que eu fiz essa enquete recentemente para trazer o Prabhu Kanteya. E eu queria que ele viesse para aqui e pudesse ser recebido na melhor da nossa performance. Todo mundo bem vestido, os homens bem vestidos, as mulheres bem vestidas, ninguém de bermuda na sala do templo. Aquela coisa elegante, bonita mesmo, né? Que a gente conhece do mais. Mas eu não tenho o tempo suficiente, talvez não tenha acesso para esse tipo de educação da comunidade. Então, mas se a gente pode receber essa pessoa com pontualidade, todo mundo muito elegante, os kirtans feitos como internacionalmente, há um padrão internacional, e os bhajanas, e tudo mais, né? As aulas e tudo mais, então nós vamos conquistar mais um amigo, vamos conquistar uma pessoa que vai dizer, vai ver a verdade de Nova Gokula. A verdade de Nova Gokula é um potencial espiritual imenso. A energia espiritual que circula aqui precisa ter um pouco de sensibilidade. E às vezes o visitante chega e diz, meu Deus, que lugar é esse? Até me arrepio, que potência, entrei aqui nessa sala do templo. Eles percebem, porque eles estão sem barreiras. Mas nós criamos nossas barreiras. Nós criamos nossas barreiras. Às vezes, até a ilusão põe véus na nossa visão a respeito do lugar sagrado, da potência espiritual, para nós vivermos uma experiência do ego, vivemos uma experiência comum. E a gente esquece e vive uma experiência comum, quando a gente podia estar simplesmente vivendo uma experiência superior à experiência comum e até superior à experiência canista adicária, a experiência de acolhimento verdadeiro, sincero das pessoas, do acolhimento das pessoas, de acolhimento entre nós. Essa foi a resposta para a pergunta que você fez, mas isso aí dá um seminário de talvez 8 meses. No Instituto a gente faz isso com disciplinas que levam os 8 meses, os 7 meses, a gente já teve de todo tipo, que é espírito dasa no dasa e amor e confiança. Então a gente trabalha isso. Mas ainda assim não esgota o tempo, porque também muitos estudantes não estão tão preparados para ouvir o que é falado. Alguns sim. E alguns só vão compreender depois que saem. Depois que saem que vão compreender muita coisa que eu vi que não tinha. Pelo menos são os depoimentos que eu recebo. Eu recebo esses depoimentos. Agora eu entendo, muito obrigado. Já recebi inúmeras cartas de pessoas que esqueceram de mim, assim, esqueceram do Instituto e depois de muito tempo mandam uma carta dizendo: Maharaj, só agora eu entendo as coisas que o Senhor falava. Agora que eu estou entendendo aquilo que o Senhor falava. Então, só não é propaganda não para o Instituto, mas eu estou apenas dando um depoimento, né, um testemunho. Então, eu queria falar, por favor. Fala. Já vi várias dos Swamis, e quando você se refere a essa acharya, você se refere aqui a uma apostila, uma parte específica? Várias apostilas, tem, como eu disse, né, a descrição de Kapila Muni Pradevahuti sobre o comportamento Sadbhushana, né, e a apostila de Bhakticharu Swami, o livro da BBT de 26 qualidades dos devotos, muito bem feito, pesquisa tal,
o Bhagavad Gita com as qualidades divinas, o que é conhecimento também no Bhagavad Gita, descrito também o que é conhecimento, e o que é ignorância, também diz, o próprio Krishna define isso. É isso aí. Tá bem? Nós temos uma herança cultural em termos de tradição que pode não aparecer por causa das barreiras que nós trazemos da nossa própria psique humana, da nossa experiência humana. Nós temos essas barreiras. Mas, olhe, Hridayananda Maharaj foi recentemente, queria muito percorrer o caminho da ética dentro do GBC, com o projeto Krishna West. Então, todo mundo que era contra estava querendo que ele desistisse do projeto Krishna West. E ele não desistia e dizia: Krishna West é ISKCON, é baseada nas instruções de Prabhupada. E eles disseram: então vamos ter que legalizar. Aí ele disse: tá bom, quando vocês vierem para uma reunião no West, então fazendo. Prabhupada pediu uma reunião lá e nós fazemos duas, uma em Mayapur e uma no West. Eu quero a reunião no West. Todos votaram não. Você tem que vir aqui. Aí ele foi. Ele foi e ele disse: eu fui preparado, eu fui para brigar, eu fui para derrotar com toda briga. Ele disse que foi assim. Ele falou isso para mim em particular, eu estou falando em público porque é um conhecimento muito importante. Mas eu fui recebido por Bhakti-Charu Swami. E a elegância, a etiqueta de Bhakti-Charu Swami tirou todo o meu desejo de brigar. E eu, quando discuti o assunto, eu estava em outra situação mental completamente diferente pela maneira que eu fui bem recebido. Esse depoimento de Hridayananda Maharaj, vocês podem comprovar, puxando o assunto com ele, se quiserem. Foi isso que ele disse para mim, com intimidade, mas não é tão confidencial, mas com intimidade. Então ele me disse que desistiu de briga. E qual foi o resultado disso? O resultado foi que o Krishna West foi aprovado dentro do GBC e ele conseguiu o que ele queria, que era reconhecer o projeto com as ressalvas que o GBC também queria dar. É uma coisa nova, é uma teoria que abala um pouco as nossas estruturas. Então, vai fazer o Krishna West, mas assim, assim e assim. Aí ele aceitou, fecharam o negócio, e agora o Krishna West está se desenvolvendo com as restrições do GBC. E, ao mesmo tempo, com toda a fundamentação preservada, a fundamentação original preservada. É isso. A gente vai ter uma experiência agora com Kaunteya. Eu adoraria fazer, como eu fazia antigamente, quando vinha a Charadeva, já estava Swami, que eram vários dias de conversa sobre isso. Faça isso, não faça isso. Faça isso, não faça isso. Eu não tenho mais esse pique, mas todo mundo sabe, né? Como a gente precisa receber, e não é a sala do templo não é a sala do templo da nossa casa. Não é da nossa residência. As relações interpessoais não são relações de intimidade e negligência. É de intimidade de gratidão. Não é intimidade com negligência. É intimidade que gera gratidão. Não gera apreciação e gratidão. Não gera negligência. A intimidade geralmente gera negligência. Mas a intimidade pode gerar gratidão. Depende dos seus olhos. Depende de como você vê o evento na sua frente. Se você se vê como privilegiado, eu sou privilegiado por ter resistido 50 anos no movimento. Eu sou privilegiado porque resisto há 40, há 30, há 20, há 1 ano. Eu sou privilegiado. Eu só tenho a agradecer. E aí, isso aí gera uma atitude mental inteiramente positiva para qualquer outra situação. Obrigado. Todos os glórias sejam Prabhupada.